Saudações torcedores do São Paulo, hoje trago 3 notícias incríveis sobre o nosso time, fiquem até o final do vídeo. Se inscreva no canal, deixem seu like e compartilhem suas opiniões nos comentários. Vamos à primeira notícia. Zubeldia deve usar titulares contra o Guarani. O São Paulo deve entrar em campo nesta quinta-feira, às 19h30 de Brasília, no Morumbis, para enfrentar o Guarani com jogadores titulares. Depois do término da pré-temporada nos Estados Unidos, o elenco treinou nesta quarta no CT da Barra Funda, já de olho na terceira rodada do Campeonato Paulista. A primeira partida do tricolor foi adiada. A atividade desta quarta foi a primeira dos titulares do São Paulo no Brasil em 2025. Antes, a maior parte do elenco estava nos Estados Unidos para a disputa da FC Series e ganhou folga na última terça-feira. Mesmo com o retorno recente do período de treinamentos na Flórida, o técnico Luiz Zubeldia pretende utilizar seus principais jogadores nesta quinta, para enfrentar o Guarani. Na estreia do Paulistão contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o São Paulo utilizou reservas e diversos garotos do time sub-20. Com a provável volta dos titulares, o tricolor deve enfrentar o Guarani com Rafael, Igor Vinícius Arboleda, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias, Pablo Maia, Bobadilla, Alisson e Oscar, Lucas Caleri e Luciano Ferreira. A tendência é que durante a partida desta quinta, Zubeldia aproveite todas as substituições para também preservar jogadores para o clássico contra o Corinthians. No domingo, com um empate e um jogo a menos, o São Paulo é o terceiro colocado no Grupo C do Campeonato Paulista. O Noroeste com 4 pontos e o Novo Horizontino com 2 estão à frente. O Água Santa sem nenhum ponto é o último. Segunda notícia. Desejado pelo Porto, Moreira aproveita chances e volta a ser opção para laterais do São Paulo. A pré-temporada nos Estados Unidos serviu para jogadores do São Paulo serem observados pelo técnico Luiz Zubeldia antes do início das competições oficiais. O lateral direito Moreira aproveitou a oportunidade que teve para mostrar ao treinador que pode ser útil pelos dois lados do campo como opção aos problemas do elenco. Atualmente o São Paulo tem 2 laterais direitos, Igor Vinícius e Moreira, e 2 laterais esquerdos, Patrick e Enzo Dias. No entendimento da comissão técnica, seria importante que o Wendel, que já tem um pré-contrato assinado para chegar ao meio do ano, reforçasse o elenco de imediato para ser mais uma opção para a esquerda, e que outra peça para a direita fosse contratada. Enquanto não tem outro reforço, o São Paulo viu o garoto Moreira, de 20 anos, ressurgir como uma opção confiável para as 2 laterais. Lateral direito de origem, o jogador revelado em Cotia também atuava pela esquerda nas categorias de base. E foi assim que ele se destacou nos 2 primeiros jogos desta temporada. Moreira foi titular do São Paulo no empate em 1-1 com o Cruzeiro, no primeiro amistoso da FC Series, em Orlando, nos Estados Unidos, pelo lado esquerdo. Depois viajou ao Brasil para começar jogando novamente na estreia do tricolor no Campeonato Paulista, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na última segunda-feira, também pela esquerda. As boas atuações de Moreira agradaram a comissão técnica tricolor, que havia dado poucas oportunidades ao jogador na temporada passada, quando ele também sofreu com lesões. Mesmo recuperado, porém, na reta final de 2024, o garoto teve poucas chances de estar em campo. Ao todo, no ano passado, Moreira jogou apenas 13 partidas. Depois de estar em campo por 60 minutos no clássico contra o Palmeiras em agosto, atuou apenas 12 minutos contra o Juventude, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e 8 contra o Botafogo na última rodada. Agora, em 2025, Moreira espera ter mais chances, principalmente depois do interesse do Porto, de Portugal, em contratá-lo. Enquanto o São Paulo mostra carências nas 2 laterais, o garoto tenta se tornar uma solução caseira para os problemas tricolores pelos lados do campo. Moreira tem contrato com o São Paulo até junho de 2027. Terceira notícia. São Paulo aceita vender William Gomes por R$100 milhões e rechaça a investida do Porto. O Porto sinalizou uma proposta por William Gomes. A proposta seria €9 milhões mais liberação imediata de Wendel. Nesses moldes, o São Paulo deve recusar prontamente negociar o seu atacante. O tricolor deve pedir no mínimo o dobro do valor. A ideia da diretoria seria fazer com que o atacante seja uma das maiores vendas da história do clube e por isso aguarda propostas bem vantajosas. O clube entende que essa temporada tem que ser as demais protagonistas do jogador e também de outros atletas das categorias de base. Internamente, existe uma grande aposta de que o jogador vai dar bons frutos. O atacante de 18 anos entrou na mira do Newcastle recentemente.
Ele pode se tornar uma venda importante do São Paulo na próxima temporada. Cria de Cotia, o garoto teve seu contrato renovado em agosto. Seu vínculo foi estendido com aumento salarial, vínculo até dezembro de 2028 e multa de 120 milhões de euros, algo próximo a 735 milhões de reais para o exterior. Tudo isso foi para se proteger do assédio de clubes de fora. A diretoria do São Paulo tem ciência do interesse do clube inglês no jovem jogador e até já fez conversas informais com representantes do clube, mas trabalha com enorme cautela sobre o assunto. William Gomes foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para um período de treinos com a seleção brasileira sub-20. Ele seria chamado para a disputa do Sul-Americano sub-20 este ano, mas a comissão técnica preferiu que ele ficasse com o grupo.